Boa noite, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre você, sua casa, sua família. Como você tem passado o seu dia, a sua semana, o seu mês. Estamos quase terminando aí o mês de outubro, para a honra e glória do Senhor. E o que você tem feito com os dias que o Senhor tem te dado? Você tem aproveitado bem essa dádiva que é hoje um presente dado do Criador para você? Como você está hoje? Está angustiado? Está triste? Está feliz? Está exuberante? Como você está hoje? Saiba que o Deus que você serve é o Deus que está com você. E que o Senhor, Ele venha te abençoar, que Ele venha te guiar, que Ele venha te direcionar. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Você que está pensando em desistir, continue confiando no Senhor. Continue perseverando, continue crendo na sua vitória. Continue profetizando. Continue trazendo as bênçãos para você através da sua boca. Comece a profetizar, ainda que você esteja no vale de ossos secos. Assim como Deus disse para o profeta Ezequiel, profetiza ao Filho do Homem. Deus está dizendo para você hoje, profetiza sobre esse vale. Profetiza sobre os ossos secos, porque eles ressuscitarão. E o Senhor, Ele quer te abençoar. E que você use dessa arma tão poderosa que o Senhor te deu para buscar a presença do Pai, porque Ele está tão perto de nós. Basta apenas nós nos achegarmos a Ele com fé, sem duvidar, porque a nossa fé ela deve ser uma fé madura, uma fé não fingida, uma fé no Criador dos céus e da terra. Meu irmão, que o Senhor te abençoe. Aqui quem vos fala é a Dayana Gonçalves, do Porta-Voz da Verdade. Esse devocional que tem abençoado a vida de tantas pessoas. E que o Senhor, Ele continue fazendo aquilo que Ele quer fazer. Porque eu não tenho nada para te dar, mas eu sei que Deus, como autor da vida, Ele tem vida para te dar. E que você venha receber vida hoje. Que você venha receber o ânimo que você precisa. Em nome de Jesus. Irmãos, o nosso devocional de hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 21, a partir do versículo 9. E eu te convido a abrir aí a sua Bíblia juntamente comigo. Vamos meditar na palavra do Senhor. E que o Senhor, Ele venha falar com você hoje. Gênesis 21, versículo 9. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque. Pareceu isso muito penoso aos seus olhos, aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Também do filho desta serva, porém, farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e o despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Beceba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino.
e sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo-lhe: Que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, erga-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e, habitando no deserto, foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Irmãos, aqui esse capítulo, esse livro, está falando sobre a vida de Abraão, que em outros devocionais aqui eu já trouxe até sobre a vida dele. Um homem com o coração de Deus, um homem com uma fé firme no Senhor, um homem paciente, um homem temente ao Senhor, que um dia ouviu a voz de Deus. Deus apareceu para ele e fez promessas tão lindas para Abraão, promessas que pareciam para ele tão distantes, promessas que eram tão improváveis, promessas essas que não condiziam com a sua realidade, mas o Senhor fez promessas para Abraão e Deus de fato cumpriu. Porém, quando nós estamos no processo, quando nós estamos no caminho da nossa vitória, quando nós estamos no caminho da nossa promessa, nós não enxergamos um todo, nós enxergamos em fragmentos, nós enxergamos em parte. O Senhor não nos mostra tudo. O Senhor mostra como nós iremos, como nós conseguiríamos aquela promessa, o que Ele irá fazer, mas o processo, o Senhor, Ele não revela para nós. Então, quando Deus mostrou para Abraão que ele iria ter um filho, o coração de Abraão talvez duvidou como ele iria ter um filho na sua velhice. E Sara também riu da situação, porque além de idosa, avançada de idade, ainda era estéril, não podia ter filhos. Então, naquele momento, eles receberam uma promessa, que deles sairiam nações tão numerosas quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. Porém, há momentos que Deus nos promete coisas grandiosas e o tempo da espera nos faz duvidar, e o tempo da espera nos faz querer fazer do nosso jeito, com as nossas próprias mãos. E se nós lermos aqui esse livro, você vai entender, o livro de Gênesis, você vai entender que Sara, tomada pela angústia, tomada pelo medo daquela promessa não ser cumprida, por mais que Deus tenha prometido, ela resolveu fazer aquela promessa ser cumprida de outras formas, e ela ofereceu a Abraão a sua escrava egípcia, a sua serva. E Abraão ali, tomada pelo conselho da sua esposa, da sua mulher, ele coabitou com aquela mulher e ali surgiu Ismael. E aqui eu vejo que teve um erro tanto de Sara quanto também de Agar, porque no momento que Agar ela teve Ismael, ela começou a desprezar a sua senhora, que era Sara. Ela já se achava grande demais. Afinal, ela era a mulher que deu o filho da promessa para Abraão. Porém, por mais que Ismael fosse filho de Abraão, por mais que Deus amasse Ismael, ele não era o filho da promessa. Então, do fruto dessa falta de sabedoria de Sara, eles colheram frutos amargos. O poder das nossas escolhas, aquilo que nós escolhemos, ela traz para nós uma colheita. E eles colheram
coisas ruins, desentendimentos familiares, por causa dessa atitude precipitada, dessa falta de confiança naquilo que Deus prometeu. E quando nós queremos mexer os pauzinhos, quando nós queremos fazer aquilo que Deus não mandou nós fazermos, nós acabamos nos frustrando, porque nós não temos uma palavra, porque nós não estamos caminhando sobre uma palavra, mas nós estamos caminhando sobre as nossas decisões e as nossas vontades. Mas Deus, Ele é fiel com aquilo que Ele cumpre, não aquilo que você promete. Deus é fiel à sua palavra e não na sua. Ele é fiel à palavra dEle. Então Agar, ela foi expulsa da casa de Abraão e de Sara. E ela começou a ir pelo deserto, sem rumo, sem direção, errante pelo deserto, desesperada, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de futuro. E ali ela tinha um pouco de alimento, só que aquilo acabou. E na mente de Agar, ela tinha sido abandonada por Abraão, por Sara. Estava sem esperança, colocou seu filho ali do lado, já esperando a morte. Porém, o Senhor ouviu a voz do menino. E Deus bradou o anjo, dizendo, indo dizer para Agar, desde o céu, dizendo-lhe, que tens, Agar, não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. E aqui eu entro na mensagem. Que Deus, Ele ouve. Deus ouve a nossa voz. Não importa se você está no deserto, Deus ouve a sua voz. Quando nós estamos no deserto, nós começamos a duvidar que Deus nos ouve. Quando nós estamos passando por um deserto, nós acreditamos que nós estamos sozinhos, sem perspectiva de futuro, sem visão de futuro. Às vezes nós nos desesperamos, andamos errantes, confusos, sem direção, pensando certamente, eu não tenho apoio de ninguém, chorando, se desesperando, mas Deus ouvindo. E em meio ao choro ali daquela criança, em meio ao choro de Agar, Deus estava ali ouvindo. Deus estava olhando para eles. E eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus te vê. Porque Deus, Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que tudo pode fazer. Acaso há algo impossível para Deus? Não existe nada impossível para Deus. Nada impossível para Deus. E Deus ouviu o choro de Ismael. Assim como Deus também nos vê nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de dor, Deus nos vê, Deus nos ouve, Deus não está distante, Deus está perto. Deus ouve a sua voz, então ore. Ainda que pareça que a sua oração, ela não tem dado frutos, que você continue orando, porque o Senhor, Ele escuta cada oração, cada lágrima que desce dos seus olhos, são colhidas pelos anjos do Senhor. E o interessante, irmãos, que Agar não foi a primeira vez que ela foi para o deserto. Ela também já tinha saído da casa de Sara um tempo antes. Se você puder, leia depois Gênesis 16, que você vai entender que Agar, ela também tinha saído da casa de Abraão e de Sara. Por causa ali que ela não estava se submetendo às orientações, às ordenanças, aquilo que Sara, como dona dela, tinha um direito. Ela já estava se achando alguém
superior. E Sara maltratou tanto que ela saiu fugida daquele lugar. E o Senhor também teve um encontro com ela. O Senhor também teve um encontro com ela no deserto, novamente. Os desertos de Agar e as formas de Deus falar. Percebe como Deus fala também no deserto? E no Gênesis 16, no 11, fala assim, disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebestes e dará. Ela não tinha ainda ganhado Ismael, mas o Senhor já tinha dito, eis que concebestes e dará à luz um filho, e chamarás o nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Percebe como Deus o tempo todo estava ali ouvindo o choro daquela escrava, daquela serva. Deus o tempo todo, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia. Às vezes nós vamos passar por desertos várias vezes. A nossa vida ela não é só de bonança, a nossa vida não é só de tempos bons, mas também é tempo de deserto, é tempo de aflição. Isso faz parte da vida. Não é o deserto que vai te matar, não é a aflição que vai te matar. Creia que Deus está com você. E tem algo muito interessante que eu amo sobre a história de Agar e de Ismael. É que se nós formos estudar a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus fez ali promessas para Abraão. E essas promessas se cumpriram de fato através da vida de Jacó com seus 12 filhos, a tribo de Israel. De Jacó ali gerou as tribos de Israel. E o interessante é que Agar, o Ismael, filho de Agar, embora ele não fosse o filho da promessa, pois o filho da promessa foi Isaque, embora Ismael não fosse o filho da promessa, ele também teve 12 filhos, assim como Jacó teve. Porque Deus honrou a vida dele, Deus honrou a vida da Agar. Porque ele era filho de Abraão também. E olha como é lindo quando o Senhor ele olha para nós, mesmo quando nós nos sentimos inferiores, desprezados, talvez. O Senhor ele tem um olhar atento para nós. E o Senhor honrou a vida de Ismael. E também honrou a vida de Isaque. Porque o nosso Deus é lindo. Mas a promessa de fato veio através da vida de Isaque. Jesus veio da descendência de Abraão. E que o Senhor, irmãos, ele venha continuar ministrando ao nosso coração. E que o Senhor ele venha falar com você. Que não importa a situação que você está achando que Deus te esqueceu, que Deus não está te ouvindo. E Deus diz para você, eu sou o Deus que te vê. Assim como um dia Jesus viu Natanael debaixo de um pé de figueira, assim como Jesus viu Natanael debaixo daquela árvore, Jesus também te vê nos lugares improváveis. Jesus está com você. Mesmo quando você está no lugar escondido, no lugar onde as pessoas não podem te ver, Jesus te vê. Jesus te vê no seu quarto, quando você está chorando, debaixo do chuveiro. Jesus, ele te vê. E que você fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Eu te convido a estar orando comigo, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não é como o homem, Pai, que despreza. O Senhor não é como o homem que descarta. Mas o Senhor é o Deus que nos vê. Tu és o Deus do impossível. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por tudo, Senhor, que tens feito, Pai. Obrigada pelas nossas vidas. Obrigada pelo dom de viver. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Pai, obrigada, Deus, por ser nosso Deus. Obrigada por nos resgatar. Obrigada por esse dia que está se findando. Obrigada por esse mês que está se encerrando, Senhor. Obrigada por esse ano, Pai, que está quase se acabando, Jesus. Obrigada, Senhor, porque
Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. E nós estamos de pé, Senhor, pela Tua bondade. Nós estamos de pé, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco. E eu quero Te agradecer, Pai. Eu quero Te louvar, Jesus. Eu quero Te bendizer nessa noite, Senhor. E eu quero orar, Pai, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que elas possam ser alcançadas, Deus, pelo Senhor. Porque o Senhor é o Deus da Bíblia, o Senhor é o Deus da mensagem, o Senhor é o Deus da palavra, Pai. E eu sei, Deus, que isso que foi ministrado, ó Deus, não veio do meu coração, mas veio do coração do Senhor. Por isso, Pai, onde tiver uma pessoa, Pai, se sentindo, ó Deus, com complexo de inferioridade, uma pessoa se sentindo desprezada, meu Deus, esquecida, Pai, no deserto, que essa pessoa ela possa entender, meu Deus, que o Senhor tem os olhos que tudo vê. Oh, Pai, Tu tens os ouvidos que tudo ouve, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor entra, Pai, com intermédio nessa causa. Que o Senhor, ó Pai, venha ajudar, meu Deus, o meu irmão e minha irmã, Senhor, que está passando esse momento de dificuldade, de fragilidade, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, Pai, a nossa noite, que nós venhamos ter uma noite abençoada, uma noite, ó Deus, que nós venhamos deitar, Pai, no travesseiro, Senhor, na nossa cama, que nós venhamos ter uma noite abençoada. Pai, que o Senhor venha se revelar a nós, meu Deus, porque nós temos sede de Ti, Jesus. E eu quero Te louvar, meu Deus, e dizer que toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Irmãos, ore com fé, medite nessa palavra. E se você tem gostado desse devocional, deixe sua curtida, também o seu comentário. Compartilhe com alguém também, porque o YouTube, ele entende que esse conteúdo está sendo relevante, ele vai compartilhar para mais pessoas. Por isso é tão importante você compartilhar, é tão importante você curtir, você se inscrever no nosso canal, porque esse canal é bênção, e esse canal ele vem do coração de Deus. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Até mais.